Olá, eu sou a Leusa Borges. Estou aqui para falar de um tema muito importante para que sejamos compreendidos e compreendidas como pessoas capazes de realizar funções as quais qualquer pessoa sem deficiência pode realizar. Estou falando de capacitismo. Vamos lá? O que é capacitismo? Capacitismo é uma forma de preconceito que as pessoas com deficiência sofrem. O capacitismo existe porque existe a palavra capacidade. Capacidade de ser, estar, dominar, concluir, executar. Capacidade de poder se desenvolver, atuar, eliminar barreiras. Capacidade é algo que muitas pessoas não percebem nas pessoas com deficiência e, com isso, desenvolvem o preconceito que muitas vezes podem acabar fazendo com que este segmento se torne invisíveis, imperceptíveis. Isso porque as pessoas costumam entender as outras, na maioria das vezes, a partir das características. E as características das pessoas com deficiência fazem com que, a todo momento, precisemos reafirmar que nós somos, antes de qualquer coisa, pessoas. Pessoas que trabalham, estudam, comem, bebem, vestem, se divertem. Nós somos capazes de estar onde nós desejarmos estar. Contudo, existe um problema muito sério e que é estrutural. A sociedade, durante muito tempo, percebeu a pessoa com deficiência como coisas que não deveriam estar fazendo parte de qualquer que fosse o contexto, seja ele educacional, seja ele nos ambientes de saúde, de lazer, de cultura, de esporte. Contudo, com o passar do tempo, as pessoas com deficiência, com o apoio de outros considerados sem deficiência, começaram a lutar por direito de igualdade, de dignidade, de respeito. Muitos passaram a ter a empatia. A empatia no sentido de que não precisava estar na pele da pessoa com deficiência para entender o que elas precisavam e precisam para ter uma qualidade de vida melhor. Essas pessoas que entendem que nós, enquanto pessoas com deficiência, temos condições plenas de participar das maiorias das atividades existentes, têm a noção de que basta que as possibilidades nos sejam oferecidas para que a nossa vida seja transformada no sentido de poder participar, entre tudo, dos momentos considerados para pessoas padrão, que são as pessoas que não têm deficiência, de uma forma a não limitar o nosso segmento aos nossos próprios momentos. Aos nossos próprios momentos que eu falo, momentos que nós criamos para nos encontrar enquanto pares, para discutirmos ideias, para jogarmos conversa fora, para praticar um esporte, um lazer.
e a espaços culturais, nós não precisamos nos limitar aos nossos ambientes. As pessoas precisam se adaptar às nossas necessidades. As pessoas precisam buscar formas de melhorar o ambiente, os tornando acessíveis a todos, sem distinção. Pois assim nós teremos uma sociedade mais justa, com mais dignidade. Com certeza nós não iremos alcançar o 100%. Nós queremos o 100%, nós queremos que as coisas estejam de forma perfeita. Não é nada disso. Não existe perfeição nos ambientes, independente de ser para a pessoa com deficiência ou não, não existe essa perfeição. Mas nós sabemos que, se a maioria quiser, a diferença pode acontecer. As mudanças podem ocorrer. Isso é uma questão de atitude, novo comportamento. Olha, existe uma pessoa com deficiência ali. Percebo que ela está precisando de um determinado tipo de apoio para que não pensemos nela simplesmente a partir da deficiência, pois ela é uma pessoa igual a qualquer outra, apenas tem limitações. E essas limitações não podem incapacitá-la de estar e participar de forma efetiva no trabalho, na religiosidade, nas confraternizações, nos ambientes educacionais. Então, existe uma questão muito séria que é de reforçar todos os dias que as pessoas com deficiência, elas são coitadas, vítimas. Isso aqui eu não estou querendo generalizar, falar que todas as pessoas pensam dessa forma a respeito de nós enquanto pessoas com deficiência. Existem sim pessoas que já nos compreendem como pessoas que somos, mas ainda há uma parcela muito grande que precisa se atentar para isso. E com base em tudo o que nós, enquanto pessoas com deficiência, já vivemos, hoje muitas pessoas com deficiência têm internalizado, né, dentro de si, no seu consciente, que não são capazes de avançar sequer 1 metro sem que outros falem por ela. Está sempre dependendo de alguém, com medo, indecisa, insatisfeita, mas não tem coragem de falar que está insatisfeita por medo de incomodar. E isso precisa mudar. As pessoas com deficiência são capazes, as pessoas com deficiência precisam das possibilidades, em qualquer que seja o ambiente, para que sejam entendidas como pessoas que podem interagir e contribuir de forma fantástica para que a sociedade mude o seu pensamento quanto a nós, enquanto a todos. Pensemos nas possibilidades a partir, por exemplo, das tecnologias assistivas e acessibilidade atitudinal. As tecnologias assistivas são ferramentas que podem proporcionar à pessoa com deficiência autonomia, uma boa qualidade de vida e desenvolvimento social. Desse modo, as pessoas com deficiência podem demonstrar que são capazes de se desenvolver nos mais variados ambientes, pois
Os ambientes serão ajustados visando garantir a presença, a permanência e o desenvolvimento do cidadão com deficiência. Por exemplo, se uma pessoa se propõe a trabalhar junto a uma pessoa com deficiência, ela precisa compreender que alguns ajustes precisam ser feitos para que haja uma qualidade no desenvolvimento do trabalho, uma vez que esse trabalho, essa atividade, será desenvolvida por uma dupla, por uma equipe, por um determinado grupo. E nesse determinado grupo, equipe, dupla, tem lá uma pessoa com deficiência. Então, é preciso pensar que ali existe uma pessoa. O que é possível dentro do que a gente quer desenvolver para ela fazer? Vamos ofertar para ela as ferramentas necessárias. Então, você estará observando a capacidade da pessoa e não a incapacidade, pois você não pensou a partir da deficiência, e sim da pessoa que vem antes. Então é muito importante sempre pensar a pessoa e não a deficiência. É importante pensar que existe uma pessoa com deficiência, pois você está trazendo o com entre as duas palavras. Então, quando você pensa dessa maneira, você está desenvolvendo a acessibilidade atitudinal, mudando o seu comportamento, pensando de forma diferente, tendo novas atitudes. O seu comportamento diante da pessoa com deficiência, nesse sentido, foi de que, olha, ali não tem um ET, não tem uma coisa, tem uma pessoa e ela pode. Até aqui ela foi discriminada, sofreu de preconceito, foi vista como incapaz. Mas não pode ser mais assim. O que é que eu posso fazer para que seja diferente? Perceba, o interessante aqui é perceber que você pode fazer a diferença, mudando de atitude, praticando a acessibilidade atitudinal. Quando você pratica a acessibilidade atitudinal, você também dá a oportunidade de outros perceberem que, assim como você, qualquer outra pessoa pode fazer a diferença onde quer que tenha uma pessoa com deficiência, seja ela em qualquer ambiente que for. Não ignore. Busque sempre uma forma de dialogar. Eu não sei como fazer. Se eu não sei o que fazer, como, vou me direcionar à pessoa com deficiência para perguntar. Ah, mas eu vou perguntar como? Você vai perguntar assim como você perguntaria para uma pessoa sem deficiência. E se for uma pessoa surda? Se for uma pessoa surda, você vai pesquisar e buscar meios de se comunicar com ela. Ah, mas eu só posso me comunicar com uma pessoa surda através da Libras? Nem sempre. Você pode buscar outras formas, por meio de um aplicativo, que também é uma tecnologia assistiva, por meio de uma escrita, você pode fazer anotações para que a pessoa surda venha a compreender o que você quer falar com ela. E como lidar com uma pessoa cega? Como tornar o ambiente acessível?
Pesquise, pergunte, chegue perto. Bom dia, qual o seu nome? Eu gostaria de conversar com você. Eu gostaria de entender um pouco sobre você para fazer a diferença de forma positiva na sua vida. Como fazer? E aí a pessoa irá orientar você a como fazer a diferença tanto na vida da pessoa com deficiência visual quanto na sua própria vida. Porque uma vez que você busca entender alguém que você nunca teve um contato antes por ter uma deficiência, você está se ajudando no sentido de que estará adquirindo mais conhecimento. Eu conheci uma pessoa cega. Hoje eu sei um pouco como lidar, como modificar os ambientes para que ela não sofra acidentes, para que ela não cause acidentes. Então, isso é tudo uma questão de compreensão, é uma questão de atitude. Para você saber das necessidades de um cadeirante, você não precisa sentar em uma cadeira de rodas. Você precisa perceber que ali naquela cadeira tem uma pessoa e que ela precisa ser respeitada como tal. Quais são as necessidades dela? O que é que ela precisa para transitar livremente de forma adequada, de forma a poder sair e chegar onde ela desejar? Se ela utiliza a cadeira de rodas dela, que é uma tecnologia assistiva, nós, enquanto sociedade, precisamos permitir que ela utilize dessa tecnologia assistiva de maneira eficaz, compreendendo que ela é capaz de transitar por qualquer que seja a parte da sociedade. Perceba, a incapacidade não está na pessoa. A incapacidade está na forma com que o ambiente está. As pessoas com deficiência são capazes, mas as barreiras, elas precisam ser derrubadas. Por exemplo, se uma pessoa utiliza a cadeira de rodas, está em um ambiente que só tem degraus, tanto para entrar quanto para se deslocar dentro de um ambiente, como é que ela vai ter autonomia? Ela jamais terá autonomia, ela vai depender sempre de alguém para ajudá-la a passar de um lugar para outro. E aqui eu estou falando de autonomia, não de independência, que às vezes as pessoas confundem. Nós sempre dependemos de outros, de outras, né? Independente de ter uma deficiência ou não. Então eu trago também uma questão muito importante, que é sobre as pessoas com deficiência intelectual. As pessoas com deficiência intelectual também são pessoas e precisam ser respeitadas como tal. Têm capacidade de trabalhar, estudar, praticar esporte, cultura, lazer, têm necessidades básicas. Então, como compreendê-las? Como se comunicar? Então, é quando eu trago, existem as tecnologias assistivas, com possibilidades para as pessoas com deficiência, mas há uma necessidade muito grande na compreensão de que as tecnologias assistivas sozinhas não irão resolver todos os nossos problemas. As atitudes são necessárias para que as mudanças ocorram em qualquer que seja o contexto. Não podemos mais aceitar que uma pessoa deixe de ir a um consultório médico porque está preocupada de não ser ouvida, de não conseguir adentrar o espaço, de não ser compreendida como pessoa.
Então perceba que as pessoas com deficiência têm capacidade de estar em qualquer lugar. Então não olhe para a pessoa com deficiência com preconceito. Não seja capacitista. O capacitismo pode fazer com que as pessoas com deficiência se sintam constrangidas, menosprezadas, desrespeitadas. Isso é algo que faz com que as barreiras surjam e a impossibilidade do avanço, no sentido de que, eu posso, eu tenho deficiência. Eu posso, eu quero. Mas as barreiras não estão me permitindo. E aí, quem olhar de primeira não vai dizer, são as barreiras. Vai olhar com o olhar, é incapaz. Aí vem o capacitismo. Quero trazer outros exemplos muito importantes a respeito das estruturas, dos planejamentos. Por exemplo, em uma escola existe o projeto político-pedagógico. Ele é todo elaborado pensando nos alunos. Mas de que aluno, aluna você está falando? Com certeza, dos alunos que são padrão. Existe um padrão para que nós possamos compreender do que estamos falando. As pessoas com deficiência, elas não fazem parte do padrão estudantes de qualquer que seja o espaço educacional. Sejam eles espaços educacionais da educação básica até o ensino superior. As pessoas com deficiência não estão dentro do padrão. São vistas como incapazes de estar no ambiente educacional. Isso porque se planeja muito, se pensa atividades, se pensa momentos de lazer, de recreação, educação física para as pessoas normais. E esquecem que existem as pessoas com deficiência. E aqui eu não estou querendo dizer que é necessário planejar atividades extras para que as pessoas com deficiência as realizem. Nada disso. As pessoas com deficiência, elas precisam estar inseridas em todas as atividades junto com todos os alunos, oferecendo a elas as possibilidades, as adaptações necessárias, né? Sempre que houver a necessidade. Então, perceba, a pessoa com deficiência, ela é capaz de praticar a educação física. Por exemplo, tem um jogo de basquete, tem um cadeirante. Por que aquele cadeirante ele não pode praticar a educação física junto com os demais alunos? Porque não se planejou pensando que teria um estudante com deficiência física no ambiente educacional, como se não fosse uma realidade, como se todos e todas ainda não tivessem a noção de que podem receber um estudante com deficiência, e seja lá qual a deficiência for. Então, quando se planeja pensando em todos, as pessoas com deficiência elas não podem ficar de fora, de jeito nenhum. Então, como adaptar aquela atividade de educação física para que todos participem, né, com equidade? Pensando antes de levar os estudantes para realizar a atividade.
para que não chegue na hora, coloque a mão na cabeça, olha, e o que fazer, e agora? E aí o constrangimento, e aí corre o risco de pegar o aluno com deficiência, colocar lá no canto e sempre chegar perto. Ah, eu vou ver algo que eu posso fazer com você. Ah, eu vou ver algo que eu posso fazer com você. O tornando incapaz. Gente, capacitismo não é o caminho. É preciso perceber a pessoa. É preciso perceber que todos têm capacidade. É preciso pensar nas possibilidades. Por exemplo, aberta as matrículas para os estudantes do ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Aí tem estudantes com deficiência física, estudantes com deficiência visual, intelectual, tem pessoa surda, e aí abriram as matrículas, os estudantes foram lá, fizeram as suas matrículas, a escola sabe que vai receber um estudante com deficiência. As secretarias sabem que tem estudantes com deficiência na rede. E aí colocam os estudantes nas escolas sem o mínimo de acessibilidade. Às vezes o estudante chega, no máximo entra na escola, passa para a sala. Se for de primeiro andar, o que faz? Se não descer a sala, a turma para o primeiro andar, o aluno, se for de escada, vai ficar dependendo todos os dias para subir e descer, se esse aluno tiver uma deficiência física e utilizar a cadeira de rodas, por exemplo. Isso é humilhante. Isso é uma falta de respeito. A incapacidade está no aluno ou na escola, ou no corpo que comanda aquela escola, né? Há de se pensar. Há de se pensar antes da pessoa com deficiência chegar, para que não pense a pessoa com deficiência a partir da deficiência e a ela seja atribuída a incapacidade. A pessoa com deficiência precisa ser percebida como pessoas em todos os ambientes e principalmente onde tiver crianças, para que as crianças cresçam entendendo que ali estão ser igual a elas, com algumas limitações, e que elas compreendam que elas precisam incluir aquele colega, aquela colega, em todo o contexto da escola. Então, perceba a importância de observar o lugar antes de fazer a matrícula. Percebam que as adaptações precisam ocorrer, que os materiais precisam chegar nas escolas, que os intérpretes de Libras precisam fazer parte do contexto educacional, que os cuidadores ou acompanhantes de pessoas com deficiência intelectual precisam estar lá na escola assim que comecem as aulas, no primeiro dia de aula, para que as pessoas com deficiência não sejam vistas como incapazes, para que as perguntas assim não surjam. O que é que essas pessoas estão fazendo aqui? Que capacidade elas têm de estarem junto com os outros alunos? Elas não podem estar juntos porque irão atrapalhar. Mero engano. Se você olhar para as pessoas com deficiência com um olhar de respeito, você irá compreender que elas têm a contribuir com o conhecimento daqueles que não sabem como lidar com a pessoa com deficiência. E por não conhecer, acabam julgando como pessoas que deveriam estar nos ambientes que só pessoas com deficiência deveriam estar. Nós não podemos aceitar mais
esse tipo de fala. Um tipo de fala que deseja a segregação por pensar que não existem possibilidades da pessoa com deficiência se desenvolver com dignidade, que são capazes, que somos capazes de, a partir das ferramentas disponibilizadas, realizarmos atividades as quais as pessoas sem deficiência realizam. Então, o problema não está na pessoa com deficiência. A incapacidade não está na pessoa com deficiência. A incapacidade está no ambiente de receber a pessoa com deficiência. Isso porque não entenderam ainda que somos uma realidade e que a qualquer momento poderão nos receber enquanto pessoas que têm direitos, que têm deveres, que podem e devem praticar todo tipo de atividade com o direito de igualdade. A isso eu trago a importância de compreender que nós somos capazes de nos desenvolver para além dos ambientes educacionais. Podemos assumir um emprego, podemos ir ao teatro, ao cinema, mas tem pessoas que pensam que não. Por exemplo, um determinado grupo se organiza para ir ao cinema. E aí tem uma pessoa cega. E ela sente vontade de participar desse momento de lazer, de cultura. De repente alguém pergunta: o que é que você vai fazer lá? Se o filme que nós estamos pensando em assistir, ele é todo legendado. Você não teria a menor capacidade de acompanhar o desenrolar do filme. Quando alguém fala que uma pessoa não teria capacidade de compreender o desenrolar do filme por ser legendado, ela está corretíssima. Mas ela esquece ou não sabe que existem recursos que podem aproximar as pessoas com deficiência das pessoas sem deficiência nesses momentos tão importantes que são momentos de socialização, de conhecimento. Através de um recurso de audiodescrição, uma pessoa com deficiência visual pode assistir um filme junto com as demais pessoas sem deficiência. Ah, mas aquele filme não tem e a gente quer assistir naquele dia. Tudo bem, que o discurso não seja de que a pessoa com deficiência não tem capacidade. O discurso deve ser: o cinema trouxe um filme e que a maioria pode assistir. E um filme que o padrão pode assistir sem precisar de nenhum tipo de recurso. O discurso deve ser a partir do filme em que está sendo exibido. Ele não tem acessibilidade. E não tem acessibilidade por quê? Será que a maioria das pessoas ainda não sabe que existe a audiodescrição? Ou será que não pensam na possibilidade de ter uma pessoa com deficiência visual assistindo a um filme no cinema? São questões diferentes. A incapacidade da pessoa com deficiência e a incapacidade do ambiente de receber a pessoa com deficiência.
Então, perceba mais uma vez, se pensarmos que existem as possibilidades, jamais iremos cometer atos capacitistas. Você não precisa ser capacitista, porque você pode desenvolver a atitude, você pode mudar o seu comportamento. Aquele filme está sem recurso de acessibilidade. Vamos nos movimentar para sensibilizar os produtores de conteúdos audiovisuais, os produtores de filmes, os produtores de peças, para dar uma atenção à necessidade das pessoas com deficiência também assistirem a filmes junto com os seus familiares, com seus amigos. E aqui eu não estou dizendo que não existe em cinema nenhum esse tipo de recurso. Já existe em alguns cinemas, já existem alguns filmes, séries, já existem algumas apresentações culturais, teatrais, mas são pontuais. E geralmente são pouco divulgadas. E quando são divulgadas, às vezes as pessoas com deficiência já estão tão saturadas que acaba que não participam. Por quê? Existe o recurso, mas será que funciona? Será que a pessoa vai chegar no ambiente e tudo vai estar funcionando? Os aparelhos estarão funcionando para que a pessoa com deficiência tenha acesso? Então, são cuidados que precisam ser tomados para que as pessoas com deficiência sejam vistas como capazes de estar, frequentar qualquer que seja o ambiente. E aí só trago a questão da importância da Libras também nesses mesmos ambientes que eu acabei de citar. A importância da parte arquitetônica dos ambientes estarem devidamente acessíveis para qualquer pessoa. E aí eu quero falar nesse momento da importância das pessoas com deficiência saberem que têm esses direitos. Saberem que a sociedade precisa se atentar para os direitos das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas precisam saber, conhecer, divulgar os seus direitos. Alguns espaços são muito importantes para que as pessoas com deficiência se desenvolvam e tenham autonomia, dignidade, uma boa qualidade de vida. Esses ambientes são em centros de apoio pedagógicos, institutos, associações, que trabalham a capacidade da pessoa com deficiência. Sim, os orientando que eles são capazes, que nós somos capazes. É muito importante esclarecer que as pessoas que trabalham nos centros se capacitam, estudam, passam por processo de formação para conhecer as pessoas com deficiência e trabalhar nelas, o que elas podem fazer a partir do seu desenvolvimento. Perceba, uma pessoa tem uma deficiência, mas é porque ela tem uma deficiência que ela não vai avançar? Não. Então,
esses ambientes aqui citados trabalham constantemente, de forma eficaz, para que as pessoas com deficiência aprendam a ler, a escrever, a utilizar as tecnologias da informação por meio de aplicativos, de recursos de acessibilidade que irão possibilitar o uso das tecnologias assistivas da melhor forma possível. Por exemplo, uma pessoa cega, ela é capaz de ler e escrever? Com certeza. Tanto é capaz de ler e escrever, como é capaz de estudar, se formar e se tornar um professor dentro de um centro de apoio pedagógico ou de uma escola de ensino fundamental, 2, ensino médio, ensino superior, um profissional de qualquer área dentro das suas possibilidades. Então, perceba a importância de divulgarmos que existem ambientes que trabalham a capacidade da pessoa com deficiência e não a incapacidade, pois o capacitismo faz com que as pessoas com deficiência não se vejam como parte da sociedade, se sintam retraídas, com medo, porque durante muito tempo disseram isso a ela. O seu lugar é aqui. O que é que você vai fazer lá? Então, esse trabalho que é desenvolvido por profissionais gabaritados precisam ser divulgados, porque nem sempre os profissionais sabem também como lidar em todas as situações, mas vão buscar formas de a coisa acontecer. Eu não sei o que fazer aqui, nesse momento, com essa pessoa cega, porque não é por ser cega que todos os recursos vão funcionar da mesma forma. Não é por ser uma pessoa cega que vai aceitar a orientação e mobilidade logo de cara. Mas eles vão trabalhando, inicialmente psicológico, né? E vão vendo a emoção, a satisfação, e a pessoa vai se desenvolvendo. Então, as pessoas com deficiência são capazes, basta que a elas sejam dadas as ferramentas necessárias para que elas se desenvolvam e cresçam em qualquer que seja o ambiente. Somos pessoas, percebam, pessoas com deficiência. Isso não significa que somos incapazes. Nós temos limitações.